Fala galera, tudo bem? E aí, você está a fim de treinar o seu cérebro? Você fortalecê-lo com os recursos que você já tem dentro dele? Eu sou o Rodrigo Miyazaki e eu te ajudo a encontrar uma carreira realizadora, uma carreira que te faça amar a segunda-feira. Porque você não precisa fazer parte dos 56% dos brasileiros que não gostam do trabalho, estão insatisfeitos com a carreira. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um recurso? Recurso é algo que nós temos dentro de nós que nós já utilizamos. Ele pode ser uma habilidade ou uma competência. Para ficar mais claro, um recurso é algo que eu faço bem. Por exemplo, eu acho que eu me comunico bem. Eu acho que eu sou um bom apresentador. Ah, Rodrigo, eu acho que eu sou um bom ouvinte. Também é um recurso. Ah, eu acho que eu tenho muita coragem para determinada situação. Legal, coragem é um recurso. Coragem, comunicação, empatia, ser bom ouvinte. Várias dessas situações, dessas competências são recursos. E por que eu não gosto de dar muitos nomes para vocês? Porque cada um chama aquela competência, aquela habilidade de uma determinada coisa. Cada um nomeia como acha melhor. E quando eu falo para você, você precisa se comunicar melhor, de repente você não entenda especificamente. De repente é melhor você pensar no que você precisa para aquela situação e você dar o nome que você achar melhor. Porque fica mais coerente com o que tem dentro de você. Entende? Então, recapitulando. Recurso é uma competência, uma habilidade que você tem dentro de você, que você usa no seu dia a dia, que você usa no seu trabalho, que você usa para enfrentar as situações adversas. E é interessante porque um conjunto de habilidades, se você consegue mobilizar um conjunto de habilidades, isso te torna uma pessoa muito competente. Se você consegue mobilizar muitos recursos para você fazer determinada atividade, você superar um desafio, você é muito competente. Por exemplo, alguém que precisa fazer uma atividade no seu trabalho e você admira. Com certeza aquela pessoa está mobilizando vários recursos para executar aquela habilidade. A diferença é que você dá um nome diferente do que aquela pessoa dá. Se você acha que existe uma pessoa que é um bom vendedor dentro da sua empresa, uma pessoa que vende muito bem, e você, nossa, aquela pessoa ali, aquele cara, ele vende muito bem, aquela gerente comercial, ela é muito boa. Aí é que tá, não é só vender, habilidade não é só vender. Essa pessoa, ela mobiliza várias habilidades, vários recursos que ela tem dentro dela para externalizar ao que você chama de competência ser bom vendedor. Entende? Agora que eu já expliquei um pouquinho o que é um recurso, agora que você já sabe o que é recurso, a gente vem para uma próxima etapa, que é, dentro de você, você tem todos os recursos necessários para você enfrentar todas as adversidades da sua carreira, da sua transição de carreira e principalmente da sua busca por uma nova carreira. Como eu sei disso? Simplesmente porque não existe nome certo para os recursos. E muitas vezes você procura alguma coisa e você dá um nome e você externaliza aquilo, você busca fora. Se você está buscando dentro de você a criatividade, porque você viu fora, muito provavelmente você não vai reconhecer dentro de você. Tá? Mas uma pessoa que já passou dos seus 19, dos seus 20 anos, vamos chamar assim, já está na maioridade, muito próximo, ele já vivenciou quase todas as experiências que a vida pode proporcionar. Claro que elas variam de contexto, mas em termos de experiências, ele já vivenciou, você já vivenciou. Então sim, você já desenvolveu ou você já usou todos os recursos que você precisa dali para frente. Não é à toa que a maioridade é depois dos 21 anos. Só um parênteses aqui. Então por que a gente acha que a gente não tem determinadas habilidades ou recursos? Porque, na verdade, a gente não consegue reconhecer aquele recurso na gente. Por exemplo, para fazer a minha transição de carreira, eu preciso de um recurso X. Eu gosto de usar X para nomear o recurso, porque eu busco historicamente onde eu usei X, ok?
Eu lembro quando eu era jovem, quando eu era criança, quando eu estava no colégio, eu me achava um péssimo, eu odiava educação artística. E isso me fez acreditar, isso me fez pensar que eu não era uma pessoa criativa, que eu não tinha criatividade. Eu lembro quando eu estava na 7ª série, eu peguei recuperação de educação artística. E eu não só peguei recuperação de educação artística, como eu tive muita dificuldade para passar. Eu lembro que eu tinha que fazer um desenho, eu lembro até hoje do desenho, era numa folha meio grossa, não sei o nome dessa folha, era um papel, do tamanho do A4, mas ele era bem grosso. E tinha uma cama em perspectiva e eu tinha que reproduzir aquele quadro, era um quadro. Eu fiz umas 10 vezes aquilo. E aquilo ficou dentro de mim que eu não era criativo, que eu não tinha criatividade. E isso foi a minha vida inteira. Até eu chegar adulto, começar a trabalhar. E quando eu descobri essa questão dos recursos internos, eu pensei assim, tá, mas eu não sou criativo e eu quero ter criatividade. Porque eu entendia que para fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, eu precisava de criatividade, eu queria ter criatividade. Só que eu achava que eu não tinha. E aí que vem a questão. Na verdade, eu não reconhecia a criatividade dentro de mim. Porque eu procurava exatamente dentro do contexto que eu precisava. Só que eu nunca tinha aplicado naquele contexto. Eu falei, tá, mas que outro contexto que eu tive criatividade? E eu comecei a fazer essa autoanálise. E aí eu cheguei a uma conclusão. Aí, depois de muito pensar, eu lembrei, falei, poxa, eu trabalho muito com planilhas, eu mexo muito com planilha. Planilha de cálculo, planilha Excel, né? Várias abas. E eu comecei a perceber que eu tinha habilidade com planilha. Só que é que tá, não era só habilidade com planilhas. Eu tinha habilidade, mas essa habilidade eu comecei a perceber que era sim criatividade. Porque quando eu precisava analisar a planilha de pessoas que trabalhavam comigo, dos meus liderados, das pessoas da minha equipe, e eu via essa dificuldade neles. E eu percebi, falei, poxa, quando eu sento e vou analisar, eu vou criar uma planilha do zero, eu tenho criatividade. Para deixar um layout X, para montar uma sequência lógica. Eu comecei a enxergar a criatividade em mim. E aí, como é que funciona? Falei, tá, legal, Rodrigo, mas você tinha criatividade para montar planilha, não para fazer uma apresentação. Aí é que tá. Independente do contexto, criatividade é criatividade. Independente do contexto, coragem é coragem. Independente de qualquer contexto, aquele recurso é útil. Você consegue, vamos chamar assim, exportar o recurso de uma determinada situação que você teve para outra. Mas como é que a gente faz isso? É aí que vem o X da questão. O nosso cérebro é uma máquina. Eu costumo brincar, uma Ferrari, que a gente não sabe usar. A gente dirige que nem Fusca. O nosso cérebro é uma Ferrari que a gente dirige que nem Fusca. E aí, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai tendo sacadas, a gente passa a usar melhor o cérebro. Tô errado? Você com certeza aprendeu coisas que você passou a fazer melhor. Você estava usando o seu cérebro melhor. Só que normalmente a gente busca isso fora. E isso que é o erro. E aí, como é que eu faço então para utilizar aquele recurso de uma maneira mais frequente em outros contextos? Como que eu fiz para eu pegar aquele recurso que eu chamei de criatividade, que eu nomeei como criatividade, que eu usava para fazer planilhas, e eu usei em outros contextos da minha vida, do meu dia a dia, do meu trabalho? Eu fortaleci aquilo na minha cabeça. E por isso que eu falo que você vai fortalecer a sua cabeça com o que você já tem dentro. E como especificamente você fortalece? Você vivencia e revivencia aquela situação específica que você teve aquele recurso. Então vou continuar com esse meu exemplo. Eu vou lá numa situação onde eu estava criando uma planilha e eu lembro como eu me sentia, como eu estava naquele dia. E não é lembrar de qualquer maneira, tem um jeito certo para você lembrar daquela situação. E eu e eu faço isso várias vezes durante um período. Por quê? Porque o nosso cérebro ele aprende por intensidade e repetição. Simples, quando você vai estudar, ou você sente ler várias vezes, você vai estudar para uma prova, você vai estudar uma apresentação, qualquer coisa do tipo, você não lê várias vezes? Por que você lê várias vezes? Porque o cérebro precisa de repetição para aprender. Existe uma continha aí, um número mágico chamado número 7. Essa é uma dica de ouro.
você lendo, você aprendendo, você treinando, a partir de 7 vezes aquilo começa a ser propriedade sua. Você começa a incorporar e você vai ter um ganho, você não vai perder aquilo num médio período. É claro que se você nunca mais voltar àquela situação, ou aquele estudo, aquilo que você viu, você vai perder depois de alguns meses. Mas depois de 7 vezes que você viu, que você estudou, já que você começa já... Eu não gosto da palavra decorar, eu uso a palavra incorporar, ok? Então o nosso cérebro aprende por repetição e por intensidade. No caso, é difícil a gente criar uma intensidade muito alta, mas a gente consegue, na verdade, uma intensidade muito alta, mas a gente consegue melhorar a intensidade do que a gente reproduz na cabeça. E aí a gente vai repetindo isso até que aquilo incorpore. Então vamos lá. Aquela situação onde eu estava trabalhando com a planilha, criando a planilha, onde eu vi que eu tinha aquele recurso que eu queria, que eu chamei de criatividade, e você chama o recurso que você precisa do que você quiser. Eu revivencio aquela situação. E como eu revivencio, eu penso, e é importante, tem que ser um momento específico, tem que ser um dia específico onde eu estava ali, mexendo com aquela planilha X, naquele dia, naquele exato momento, naquele local. E eu lembro de tudo o que acontecia. E existe uma sequência de eu lembrar, ok? Eu lembro de tudo que eu via, eu lembro de tudo que eu ouvia, e eu lembro de tudo que eu sentia. Por que eu uso esses 3 canais? Por que eu uso para lembrar? Para eu aumentar a intensidade daquilo que eu estou vivenciando, ok? Então eu pego aquela situação única de uma vez que eu fiz, tá? Um momento específico, e eu lembro de tudo que eu via, eu lembro de tudo que eu ouvia, eu lembro de tudo que eu sentia. Você pode pensar, Rodrigo, mas eu não sinto nada. Sente sim. Para você criar uma memória, você ouviu, você viu, você sentiu. Nem que for você sentado na cadeira, nem que for o seu dedo no teclado, o ar-condicionado, você sentiu alguma coisa. E é legal você também perceber, você tentar lembrar o que estava à sua volta. Nesse caso específico, eu estava olhando o computador, porque eu estava mexendo numa planilha. Mas eu lembrar o que estava à sua volta. E você revivencia essa experiência. Você lembra como é que era, como é que foi. E você faz isso várias vezes e várias vezes. E é importante que quando você começar a lembrar, que você agregar esses recursos que eu falei, do que você via, do que você ouvia, do que você sentia, legal, agora eu estou dentro daquela memória. E aí você pegar aquilo e falar, legal, isso eu vou chamar de, no meu caso, eu chamei de criatividade. E aí o que eu fazia? Quando eu precisava ter criatividade em outros locais, eu simplesmente lembrava daquele momento específico, que eu gravei na minha cabeça. Eu lembro do dia, eu lembro qual que era a planilha, eu lembro para qual cliente que eu estava fazendo aquela planilha. E aí toda vez que eu preciso de criatividade, adivinha o que eu faço? Eu revisito aquele dia, eu lembro o que eu via, o que eu ouvia, o que eu sentia, e aí meu cérebro aprendeu que aquilo é criatividade e eu coloco aquilo em vários contextos. Você fala assim, Rodrigo, mas é estranho, se eu estiver na frente de alguém e precisar fazer isso. O ideal é você ir treinando, porque vai chegar uma hora que aquilo você vai aplicar aquilo de maneira muito mais fácil em outros contextos. Você vai aplicar aquilo muito mais tranquilamente, você não vai precisar sentar, pensar, lembrar. No começo sim, mas vai chegar uma hora que aquilo vai ficar automático em você, porque você vai estar com o seu cérebro treinado para aquela situação. E aí você imagina, a gente enfrenta muita diversidade numa transição de carreira, na busca por uma nova carreira. E quanto mais treinado eu tiver, mais fácil vai ser eu superar essas diversidades. Legal? E aí vem uma outra ideia. Na verdade não é uma ideia, na verdade isso é comprovado cientificamente, que é os nossos pensamentos levam a sentimentos que nos levam a ações. Isso é básico, isso é psicologia fala, qualquer lugar que você procurar é assim que funciona. Basta você perceber você mesmo em algum momento. E eu gosto muito de usar o contexto de quando você está com muitas pessoas, porque é uma dificuldade muito comum você falar para muitas pessoas. É uma dificuldade comum você falar e se apresentar. E é legal, porque é uma coisa que eu queria desenvolver em mim. Inclusive para negociar, para fazer reuniões comerciais,
ou para fazer uma reunião com a equipe. Eu queria desenvolver essa questão. E é um medo que muita gente tem de falar em público. E perceba, se você tem esse medo, ou se você tem um outro tipo de medo, perceba o que acontece. Você, quando se colocar naquela situação, a primeira coisa que vai vir é um pensamento. E esse pensamento, muitas vezes não, ele não é um pensamento que te ajuda. E aí você vai sentir alguma coisa. E aí você vai ter uma ação. A sequência é essa. Você vai, na hora que você chegar numa situação, por exemplo, eu vou falar em público, você vai sentir, você vai pensar em alguma coisa. Normalmente uma coisa que não é legal. Você vai sentir e aí você vai ter uma ação. E às vezes, na maioria das vezes nesse caso, ação é não fazer nada, você vai travar. Então uma sequência lógica. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Mas eu coloquei nessa formulinha, na verdade, isso muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas colocando nessa fórmula, que é sua programação mental, ela te faz ter pensamentos, que te faz você ter sentimentos, que te faz ter atitudes, ações, que vai te levar a resultados. Então, por exemplo, se eu tenho uma programação mental, e aqui a gente está falando de como o cérebro funciona, e sim, a gente recebe programação, a gente é programado a pensar de determinada maneira, eu vou pensar aquilo, e aí eu vou sentir, aí eu vou agir, eu vou ter um comportamento, e aí eu vou ter um resultado. Então, se eu, por algum motivo, programei na minha cabeça que, por exemplo, eu programei na minha cabeça, aconteceu de eu programar, por quê? Constantemente, naquela época, naquele colégio, eu programei, não porque eu quis, mas foi colocada uma programação na minha cabeça, no ambiente externo, que eu não era bom, que eu não era criativo. E aquilo se tornou uma programação. E toda vez que eu pensava em criatividade, aquela programação me trazia um pensamento, não especificamente aquele pensamento do colégio, mas me trazia, eu não sou criativo. E aí eu me sentia de um jeito, e aí minha atitude era ficar sem criatividade nenhuma. E qual que era o resultado? O resultado que eu não queria. E aí como é que a gente muda isso? Eu fortaleço o meu cérebro, programando ele com o recurso que eu quero. Entende? E aí você pode usar para qualquer situação que você precise para procurar uma carreira. E nomeie esse recurso de como você quiser. Nomeie ele de criatividade, nomeie de comunicação, nomeie de coragem. Coragem é muito legal, gente. Porque muita gente fala, eu não tenho coragem. E aí a coragem, ela é específica. Quando fala assim genericamente, quando você fala para você mesmo, eu não sou corajoso. Veja qual o contexto específico que você não está sendo corajoso. Tá? E perceba, por exemplo, eu não tenho coragem de trocar de emprego. Tá, especifica um pouquinho mais. Eu não tenho coragem de trocar meu emprego por outra coisa. E vai especificando. Depois que você especificar exatamente qual o contexto que você acredita que você não tem coragem, você congela e deixa essa situação aí. E aí o que você faz? Você busca um outro contexto que você foi corajoso. Mas eu nunca fui corajoso em nada. Cara, difícil. Eu duvido que você nunca teve coragem em nenhum momento na sua vida, em nenhum contexto. Por exemplo, você nunca pulou na piscina que ninguém pulou, que estava gelado? Você nunca pulou, sei lá, de um trampolim? Eu lembro até hoje do primeiro trampolim que eu pulei, que era num clube que tinha perto de... ali indo pegando a Dutra, eu morava em Guarulhos, chamava Clube Fiscal do Brasil. E a primeira vez que eu pulei do trampolim, aquilo foi um ato de coragem. Aquele momento, na hora que eu decidi pular, eu tive coragem. E eu consigo pegar aquela coragem e aplicar em outro contexto. Por exemplo, eu conversar com o meu chefe a respeito de algum assunto que eu não tenho coragem de falar com o meu chefe. Pega emprestado esse recurso de outro contexto que você teve na sua história. Eu tive coragem de sair de casa, de morar sozinho. Eu tive coragem, eu precisei de muita coragem para, não sei, pedir o meu namorado em namoro. Porque é uma coisa que normalmente que é fora do padrão. Né? Não acho, né? Aliás, fora do comum. Não é muito comum a gente ouvir isso. Não sei, onde você foi corajoso? Que outro contexto que você foi corajoso? Que outro contexto que você não sabia que você tinha um recurso? Legal, gente? Então, fortaleça o seu cérebro com essa atitude. E o que mais você pode fazer com isso?
Você pode fortalecer para quando você quiser, você pode fortalecer agora mesmo. Você pode fortalecer até para você achar que, mas eu não tenho força de vontade. Cara, em nenhuma outra situação você teve força de vontade que você consegue utilizar, por exemplo, amanhã eu queria acordar cedo para fazer exercício. Cara, busca força de vontade em outro lugar. Chama esse recurso do que você quiser, chama ele de X. Fala, eu preciso de alguma coisa para eu fazer aquilo. E é até legal você não nomear. Por exemplo, você tem uma atividade, você tem alguma tarefa para fazer. E você acha que está faltando alguma coisa. Não dá nome. E busca um outro local, uma outra memória sua que você teve aquilo. E você pega emprestado. Beleza, gente? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Como que você conseguiria buscar e aplicar outros recursos na sua busca por uma nova carreira? Comenta aqui embaixo. Lembra de curtir esse vídeo e lembra de me acompanhar nas redes sociais, onde você vai encontrar muito mais dicas. Beleza, gente? Obrigado, até a próxima.